Quando eu era mais novo, eu realmente acreditava que tinha alguma coisa errada comigo. Não era uma dúvida passageira, era uma certeza silenciosa que eu carregava todos os dias. Enquanto outros pareciam ter nascido sabendo como se encaixar no mundo, eu me sentia alguns passos atrás de todo mundo, sempre, sem conseguir entender exatamente o porquê. Eu não era o garoto inteligente da sala. Não era engraçado do jeito que as pessoas admiram. Não era popular. E definitivamente não era o cara que as meninas olhavam. As notas nunca eram boas o suficiente. Sempre tinha alguém melhor, mais confiante, mais aceito. E para piorar, sempre existiam aqueles caras que adoravam me testar. Às vezes por eu ser quieto, às vezes simplesmente porque perceberam que eu não sabia me defender. Eu tentava socializar, tentava rir junto, tentava parecer normal, mas no fundo eu me sentia assistindo a vida acontecer de fora, como alguém parado do lado de fora de uma festa, olhando pela janela, vendo todo mundo lá dentro e não conseguindo encontrar a porta. Eu tinha alguns amigos e, honestamente, aqueles momentos eram os únicos que faziam tudo parecer um pouco mais leve. A gente jogava videogame, falava besteira, ria de coisas idiotas que hoje eu nem consigo lembrar direito. Mas mesmo nesses momentos, mesmo cercado por pessoas que eu gostava, eu ainda sentia aquele vazio estranho, aquele silêncio no fundo do peito. Mesmo quando tudo ao redor era barulhento, porque no fundo eu sabia que alguma coisa dentro de mim não estava no lugar certo. E o pior era isso. Eu não sabia como consertar algo que eu nem conseguia identificar. Os anos foram passando e a vida foi levando cada um para um lado. Alguns amigos se envolveram com coisas erradas, outros se mudaram, outros simplesmente desapareceram sem despedida, do jeito que as pessoas desaparecem quando a vida muda de fase e ninguém avisa. E eu fui ficando cada vez mais sozinho. Foi nessa época que eu aprendi uma coisa que nenhuma escola ensina, mas que a vida cobra cedo ou tarde. Nem todo mundo que anda do seu lado quer realmente te ver vencer. Eu li isso em algum lugar uma vez e aquilo me assustou. Não porque era novidade, mas porque era exatamente o que eu já sentia e ainda não tinha conseguido colocar em palavras. Então comecei a viver com um pé atrás e outro na frente. Mesmo assim, por algum motivo que eu nunca consegui explicar direito, eu ainda acreditava que dias melhores viriam. Talvez fosse esperança, talvez fé, ou talvez eu só estivesse cansado demais de sofrer e precisasse acreditar em alguma coisa. Eu terminei o ensino médio numa escola pública e pouco tempo depois já estava trabalhando, CLT. Todos os dias, acordando cedo, pegando o ônibus lotado, voltando cansado, vivendo praticamente no automático. Eu dizia para mim mesmo que estava tudo bem, que pelo menos eu estava me virando, comprando algumas roupas, saindo de vez em quando, tentando sentir que minha vida estava andando para frente. Mas a rotina tem um jeito cruel de matar sonhos devagar. Você não percebe enquanto está dentro dela. Você acorda, trabalha, volta cansado, dorme, repete. E quando percebe, anos da sua vida desapareceram, sem barulho, sem despedida. Nesse meio tempo eu conheci algumas mulheres, algumas realmente boas, outras nem tanto. Mas nenhuma delas conseguiu preencher aquele vazio silencioso que eu carregava desde criança. Eu tentava e falhava, tentava de novo e falhava de novo. Até começar a acreditar que talvez o problema fosse eu, que eu era difícil de amar, quieto demais, complicado demais, vazio demais. E por muito tempo eu realmente acreditei nisso, completamente. Mesmo assim, eu continuei tentando melhorar. Consegui uma bolsa numa faculdade e EAD, e me agarrei àquilo como se fosse minha única chance de mudar de vida. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, cansado, sem energia, sem motivação em muitos dias. Mas continuei, porque no fundo eu precisava acreditar que aquilo mudaria alguma coisa, e mudou. Só não da forma que eu imaginava. Eu me formei, olhei para o meu diploma
E ao invés de sentir felicidade, senti um silêncio estranho, porque depois de tudo aquilo, eu ainda continuava preso na mesma rotina, os mesmos empregos oferecendo o mesmo salário, exigindo experiência impossível, tratando pessoas como peças substituíveis. Então eu permaneci no mesmo trabalho, anos e anos, porque pelo menos ali eu já ganhava um pouco melhor pelo tempo de casa. E tempo de casa era a única coisa que eu tinha de sobra. Conforme os anos passavam, a solidão foi aumentando de um jeito diferente. Não era mais a solidão do adolescente que não se encaixa, era a solidão adulta. Aquela mais silenciosa, mais pesada, mais difícil de explicar para quem nunca sentiu. Eu chegava em casa cansado, comia sozinho, dormia sozinho, pensava sozinho. Pausa. E foi nessa fase que comecei a ler muito a Bíblia, principalmente Salmos e Eclesiastes, porque eu precisava acreditar que existia algum sentido naquilo tudo. E uma frase nunca mais saiu da minha cabeça. Pausa curta. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de perder, tempo de ganhar. Pausa. Eu repetia isso para mim mesmo quase todos os dias. Não porque fazia a dor desaparecer, mas porque era a única coisa que me fazia continuar acreditando que aquele período da minha vida tinha alguma razão de existir. Perto dos 30 anos, eu tomei uma decisão: prestar um concurso, sem garantia nenhuma, sem ser gênio, sem ser o mais inteligente. Mas pela primeira vez, eu decidi parar de sentir pena de mim mesmo e comecei a estudar de verdade. Enquanto muita gente dormia, eu estudava. Enquanto muita gente saía, eu continuava sentado olhando apostilas. Teve dias que eu quis desistir, dias em que aquela voz antiga voltava. Aquela voz que dizia que eu nunca seria suficiente, mas eu continuei mesmo assim. Não porque eu era forte, mas porque eu não tinha mais nada a perder. Pausa longa. E um dia a aprovação veio. Ministério da Fazenda. Pausa curta. Eu lembro até hoje da sensação de olhar aquele resultado na tela. Não era só um concurso aprovado, era a primeira vez na vida que eu sentia que todo aquele esforço silencioso tinha valido a pena. Que talvez todos aqueles anos que pareciam desperdiçados estivessem me preparando para alguma coisa. As coisas começaram a mudar devagar, quase em silêncio. Do jeito que as coisas importantes normalmente mudam, não com explosão, mas com acúmulo. Foi nesse período que eu conheci uma mulher no meu setor, e diferente de todas as outras vezes, aquilo parecia leve, natural, sem jogos. Ela gostava de conversar comigo, gostava do meu jeito quieto, daquele mesmo jeito que eu passei a vida inteira acreditando que afastava as pessoas, e pela primeira vez eu senti que não precisava fingir ser alguém melhor para ser aceito. Nós nos casamos. E aos 40 anos, eu tive meu primeiro filho. Pausa longa. Eu lembro de segurar aquela criança nos braços e sentir algo que eu não consigo explicar completamente com palavras. Não era só felicidade, era entendimento. Como se de repente, cada ano difícil, cada noite sozinho, cada momento em que eu quis desistir, tivesse finalmente feito sentido. E foi ali que eu entendi uma coisa que passei a vida inteira tentando descobrir. Ninguém floresce no tempo errado. Algumas pessoas amadurecem cedo, outras tarde, algumas vencem aos 20, outras só começam a viver aos 40. E isso não é fracasso, é ritmo. Cada vida possui o próprio ritmo. E tentar viver no ritmo de outra pessoa é a forma mais rápida de se perder. Hoje, eu olho para trás e percebo que aquele garoto quieto que se achava fraco nunca foi realmente fraco. Ele só estava tentando encontrar o próprio tempo no mundo. Num mundo que não para perguntar se você está pronto, que não avisa quando é a sua hora, que só entrega os resultados quando você finalmente para de correr no ritmo errado e começa a confiar no seu. Tudo tem o seu tempo determinado: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de perder, tempo de ganhar.
E às vezes, a pessoa que você se torna, no final da caminhada, vale cada ano de espera.